Fala pessoal, já vou seguindo com a matéria, porque como está sendo gravado, agora está sendo gravado, na verdade a parte 1 da aula eu acabei não gravando, só que eu acho que está bem explicativo o começo da aula, que eu dei uma recapitulada ali do que eu já havia dito, né? Aí falei sobre a parte de classe de agressividade ambiental e os conceitos básicos de alvenaria. Eu vou acabar disponibilizando, acho que esse texto para vocês, porque como eu acabei não gravando a aula, eu vou disponibilizar o texto. Deixa eu só... Aqui, deixa eu... Aí. Estrutural. Belezura. Aí eu vim falando até os alvenarias, que era ciclópica, depois a de vedação, depois a alvenaria estrutural. Oh, meu Deus. Aí. Seguindo com a aula, vamos lá. Vamos para tipos de alvenaria. Nós temos dois tipos, que seriam os tipos de alvenaria com pedras naturais e tipos de alvenarias com pedras artificiais. Quais são as diferenciações? As pedras naturais nós temos vamos dizer assim, duas subclassificações, por assim dizer. E dentre elas seria das pedras irregulares, onde as pedras, como o nome diz, não tem uma regularidade muito alta, então ela acaba nem sempre vedando tão bem quanto uma com aspecto natural regular, tá? Isso que difere uma das outras. E o que interessa para nós, né, que hoje em dia nós só utilizamos mais, seriam as pedras artificiais. Onde a primeira delas seria o tijolinho comum, ou o tijolo maciço. Esse tijolo, ele é normalmente aplicado na construção de paredes, pilares, muros em geral, aonde aí, muros em geral, onde o encunhamento é em encunhamento ou em fundações diretas. E que tipo de fundações diretas normalmente ele é executado? Quando não dispõe de muita carga e o solo ele tem uma resistência boa o suficiente para que não, perdão, haja futuro patologias, tá? Eles têm algumas vantagens e desvantagens. As vantagens desse tipo de tijolo seria a regularidade de formas e dimensões, né? As arestas deles são vivas e os cantos são bem resistentes. A massa desse tijolo é homogênea. Até quando você vai fazer o teste de percussão nele, seria você bater com um martelo, ele vai ter um som metálico em toda a sua região. A sua resistência à compressão, ela está dentro das normas. É claro, ela não é tão boa quanto, vamos assim, uma fundação de concreto. E ela tem a absorção de água de 18 a 20%. Isso tem vantagens e desvantagens ao mesmo tempo. Por quê? Para quem já foi em casas antigas onde a alvenaria é desse tipo, vê que tem diversos pontos da casa que por falta de impermeabilidade, de não terem passado impermeabilizante, ele absorve muito a água e acaba retendo dentro do muro. Aí se o tijolo estava meio úmido e você já construiu ali, já pintou ele, vamos falar assim, já passou a argamassa, ele direto vai estar dando problema
devido à sua absorção alta, tá? E para utilizar ele tem que seguir alguns requisitos, que seria uma, uma facilidade de manuseio, né? Que é monomanual, pelo pedreiro. Então, assim, que ele consegue manusear com uma mão só o tijolo. E ele tem um formato adequado e o peso dele também pode ser reduzido. Ele tem que ter alturas que não provoque a retração excessiva da argila, que pode provocar tijolo e deformação desse tijolo. Então, quando você está executando esse tipo de tijolo, ele não pode ser também muito alto, que ele acaba provocando fissura se ele tem uma retração excessiva da argila. O piso dele, ele tem que variar entre 2 a 3 quilos, tá? E ele tem que ser cortado conforme o tamanho necessário para a amarração da alvenaria. E esse corte, ele normalmente é feito perpendicularmente com o tijolo, tá? Aqui, ó. Tem a imagem demonstrando como. Então, assim, ele tem esses pontos positivos, mas também, perdão, tem esses pontos negativos, tá? Ele tem diversos requisitos na sua produção, vamos dizer assim, por dizer. Nós também temos o tijolo refratário, que ele é um revestimento aplicado normalmente em forno, lareira, em churrasqueira, aqueles fogão a lenha também, usa-se muito ele, porque ele tem uma resistência muito alta à temperatura comparado ao tijolo. E ele não ocorre nele vitrificação quando ele esquenta muito. E ele tem uma resistência à compressão maior do que o tijolinho normal, tá? Aí depois disso nós temos o nosso tijolo furado, que é vamos falar assim, o mais usado aqui na região, pelo menos, né? Opa, Ctrl Z. Ele é normalmente laminado ou extrudado. Ele apresenta na parte externa uma série de rachaduras e no seu interior pequenos furos que diminuem o peso do tijolo, que ele vai estar facilitando tanto diminuindo o peso da estrutura, quanto facilitando o manuseio dele. Por ele não ser tão pesado, o pedreiro consegue carregar maior quantidade do que o refratário e ou o tijolo maciço, que é o que nós temos aqui em cima, ou ambos aqui, tá? Ele é recomendado mesmo para alvenaria de vedação, tanto interna quanto externa, e ele pode ter diversos tipos desse tijolo aqui. Nós temos ele de 4 furos, 6 furos, 8 furos, 10 furos, e já ouvi com 9 furos também. Só que o mais comum, vamos aqui, nós utilizamos o de 8 furos, tá? E normalmente ele se destina à execução de paredes de meia vez e uma vez, tá? Ok, para quem não lembra, né? Desvantagem, como eu já havia dito, o peso dele é muito menor. Os aspectos deles são mais uniformes, com os canos de arestas mais fortes. Ele diminui a propagação de umidade, que ele não absorve tanto quanto o tijolo maciço, né? Você economiza na mão de obra, por ele ter, assim, dimensões maiores, você vai estar trabalhando, vamos falar assim, gastando menos tempo de mão de obra para assentar o tijolo. Então, assim, se assentar tijolos, 50 tijolos maciço ali em meia vez ali ou em uma vez, é muito diferente você assentar 50 tijolos
do maciço comparado ao furado. Desculpa, gente. Travei aqui. Você economia também na argamassa e ele tem um isolamento térmico e acústico bem melhor que o maciço, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. Tijolo de 6 furos, de 8 furos, 2 furos, 4 furos e 6 furos, tá? As dimensões, elas variam e muito, de região para região. Aqui na região, o nosso é de 19 por 9 por 19 por 19. Ou seja, ele tem 9 aqui, 19 aqui e 19 aqui, tá? O daqui da região, normalmente ele tem essas dimensões, mas a gente pode encontrar diversas outras dimensões, tá? Opa! E quais são as desvantagens de você estar utilizando o tijolo furado? Ele tem uma pequena resistência à compressão, que ele não pode ser aplicado a nenhuma circunstância como parede estrutural, porque ele não tem resistência à compressão. As faces externas dele não têm porosidade necessária para fixação do revestimento. Aí por isso que a gente normalmente chapisca ele para depois fazer nosso embolso e o reboco, tá? Nos vãos das portas e janelas é necessário sempre ter tijolo comum para remate, tá? E também, por não ter uma resistência alta, nós temos que ter a verga e contra-verga ali na nossa janela ou porta, tá? Aí, como eu havia dito também, as porta-janela, a linha de porta-janela também, vigas e lajes, é necessário ter o tijolo comum para encunhamento, tá? Os rasgos para embutir a tubulação de água e eletricidade são grandes, porque ele tem uma fragilidade muito grande também, tá? Aí depois disso, eu tô indo rápido demais, gente, só para saber. Opa, meu WebOS está aberto. Tá indo tranquilo. Tá, desculpa, eu tava respondendo aqui. Aí depois disso nós temos nossos blocos de concreto. O que são esses blocos de concreto? Eles são blocos vazados, no sentido da altura dele, e com resistência à compressão superior do bloco cerâmico. E eles são utilizados para alvenaria de vedação ou em sistema de construção armado estrutural, como eu havia dito já para vocês. Eles são produzidos com agregados inertes e cimento Portland, com ou sem aditivo, tá? E muitas vezes também eles são moldados em prensas vibratórias. Ele pode ser empregado com ou sem revestimento e podendo aplicar pintura diretamente no bloco, tá? E aqui nós temos a imagem de alguns blocos de concreto, tá? Quais são as suas vantagens? Ele apresenta uma carga de ruptura de compressão superior a 80 kg/força. Ele demanda um menor tempo de assentamento e revestimento, que isso economiza na mão de obra. Você consome menos quantidade de argamassa de assentamento. Apresenta um melhor acabamento e são mais uniformes. Por que eles são mais uniformes? Porque normalmente, como ele é feito uma prensa vibratória, você vai ter ali uma forma bem padrãozinha dele e não vai ter, vamos falar assim, por exemplo, o tijolinho ele vai passar pela olaria ali e muitas vezes acaba tendo uma deformação aqui ou ali, então por isso ele é um pouquinho mais uniforme que o tijolo furado.
E também, em questão de acabamento, você não vai estar precisando chapiscar, porque ele já tem uma rugosidade boa. Se quiser só ir lá e passar o reboco nele, já vai estar agilizando bem, então, assim, a mão de obra, né? Quais são as suas desvantagens? Como eu já havia dito, eles não permitem cortes. Nos arremates dos vãos é necessário tijolo comum. Ele não permite um cunhamento nas faces inferiores das vigas e lajes. Tá? O desenho do bloco aparece nas alvenarias externas em dia de chuva, mesmo depois de revestido. Tá? Que assim, ele tem uma diferença de umidade. Vamos falar assim, entre o bloco, a argamassa e... Oh, o Renan tá aqui? Entre o bloco e a argamassa. Agora que eu vi. O que o Renan tá fazendo aqui? Então, assim, como ele tem uma diferença na absorção de umidade, vou até pegar a imagem que eu tinha separado para vocês. Aqui, cadê a imagem? Eu tinha tirado foto ali da obra para vocês. Deixa eu ver se eu acho na internet, vai ser mais rápido. Cadê? Gente, não tô achando a imagem. Nem na internet. Tá, mas vamos falar assim, se vocês forem ali na região do Ponta Porã 1, ali, não, sabe a escola ali do IP? Se vocês forem ali na região, você vai encontrar ali as casas ali, grande parte delas são feitas de bloco de concreto. E essas casas foram rebocadas. Aí se você passar lá em dias de chuva, você vê certinho marcado na parede os blocos. Por quê? Ele vai ter uma absorção diferente da sua argamassa. Como ele tem uma absorção totalmente diferente dessa argamassa, ele vai estar retendo mais umidade ali e quando chover ele vai estar marcando a parede. Eu não achei aqui a imagem mesmo, gente. Fiquei bolado agora. Cadê? Esse é assim, uma desvantagem muito alta nele por questões de acabamento, né? Cadê? Não achei. Vamos ver se no Google Earth eu acho aqui. Cadê? Aqui, eu acho que eu achei, gente.
Aqui. Cheguei nas casas com... Ah, não vai ter aqui. Eu tenho uma casa aqui e o exemplo não tá tão legal. Eu vou tirar um print aqui da tela e vou mostrar para vocês. Aqui, cadê? Não, aqui. Aí, desculpa a demora, mas achei. Aí, ó, esse aqui não tá tão aparente. Só que esse aqui, vamos falar assim, já era um dia de sol, já tava secando. Só que, ó, vocês podem ver que tá marcado totalmente a alvenaria. Então, devido a isso, as pessoas não gostam tanto de usar o tijolo estrutural. Porque ele marca realmente a alvenaria, tá? Cadê aqui? Participantes. Vamos lá, seguindo com a matéria. Cadê? Oxi, eu fechei. Aí, depois disso, nós temos as classificações das paredes, tá? A primeira delas seria a parede ao cutelo, que, assim, essas nomenclaturas normalmente são utilizadas, eram utilizadas quando nós utilizávamos muito mais os tijolinhos convencionais, assim, esse maciço, né? Porque tem uma diferenciação de cada lado, assim, o tamanho para cada lado. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó, o tijolo ao cutelo, ele é aplicado ao alto, de modo que a espessura do tijolo corresponde à espessura da parede, e é utilizado em paredes divisórias de fraca espessura, ou em construção de caráter provisório. Aí, aqui, eu vou pôr a imagem, vai ficar bem mais explicativa. Esse seria uma parede ao cutelo, aonde ali, ó, vocês podem ver, se for tijolinho maciço, seria o tijolinho maciço ali, né, nessa posição que ele se encontra. Aí depois nós temos o meia vez, que seria nessa posição, como vocês podem ver aqui na imagem. Na meia vez, os tijolos são assentados seguindo a largura e o comprimento, de modo que a largura corresponda à espessura da parede. E é utilizado para... São utilizados, né, normalmente para vedação de divisões em... vedações de divisões internas e servem como suporte para carga quando o comprimento da parede for menor do que 4 metros, tá? Aí depois nós temos uma vez que os tijolos são colocados de forma que o seu comprimento seja a espessura da parede. Assim como nessa imagem aqui, ó, uma vez aqui, que eles são normalmente utilizados como paredes externas, por ser bastante impermeável e possui maior resistência e maior capacidade de suportar carga. Assim como vocês aprenderam, acho que ali com o Renan ou com o professor que dê a parte de estruturas, né? Então, assim, aqui vai ter uma maior inércia do que um tijolinho ali no meia vez. Por isso, normalmente utilizado em paredes divisórias quando você está usando tijolo maciço. Aí depois disso, nós temos o tijolo uma vez e meia, que se diz, né? A alvenaria uma vez e meia, vou até por aqui para baixo. Aí, ó, o tijolo dessa parte tem a espessura. Aqui falou 35 centímetros, mas ela varia. Depende do tijolo que você está utilizando, né? Ela é disposto de várias formas, sendo que as fiadas ímpares correspondem a uma fila de tijolos a uma vez e as fiadas pares a meia vez. Aqui, assim como vocês visualizaram aqui na imagem, ó. Tá? Aí depois disso nós temos duas vezes, que seria, nesse caso, a espessura da parede múltipla a largura do tijolo. Aqui, como eu vou pegar outra imagem que aqui não tem. Seria aquela parede dupla que o pessoal fala bastante.
Eu vou pôr a imagem de um em cada um aqui. Acho que compensava ter feito assim. Ah, deixa eu ver o que tava. Aí. Acho que ficou tranquilo para vocês, né? Ai, ai. Sim, classificações das paredes. Eu acho que eu esqueci de pôr o restante aqui. Eu me toquei que não tinha gravado e eu acelerei aqui. Nós temos a parede oca, que são aqui. Ai. Vamos lá, gente. Alguém chuta o porquê que a parede oca você está trazendo ali uma. Aqui também 16, aí, ó. São usados quando tem. Pretende ter um grande isolamento de som e umidade. Alguém manda um chute aí. Por que que esse tipo de alvenaria ele isola melhor o som, tanto o som quanto a umidade? Queria. Pelo ar. Sim, também. Bom, vamos lá. O som, por ser uma onda, ele se propaga
Por causa do ar. Isso, Carla. Ele se propaga melhor vamos dizer assim, quanto mais sólido ele se propaga melhor. Então, pensar assim, se você, vamos assim, bater naquela parede ali, você tem uma camada de alvenaria, aí que já tem ar entre ela, dentro dela ali, aí uma camada separando de ar, uma câmara de ar ali, e depois outra alvenaria, para daí o som chegar do outro lado, vamos falar assim, você vai estar refratando o som, tipo, quebrando a onda sonora, e no outro lado, quando você bater, você quase não vai ouvir nada. Basicamente, acho que, se não me engano, você não ouve quase nada. O ar, ele é um ótimo isolante acústico e térmico, tá? Mesmo que pareça contraintuitivo, que vamos falar assim, a gente fala pelo ar, né? Só que o ar, ele é um excelente isolante tanto acústico quanto térmico, tá? Vamos lá, seguindo com a matéria. Acho que eu estou indo até rápido hoje. Já está na metade do assunto. Em uma aula normal, gente, a gente estaria já chegando no final da aula, tá? Vocês querem parar por aqui? Se a gente parar por aqui, a gente vai estar, assim, dentro do cronograma. Ou querem continuar? Calma, gente, um de cada vez. Para, bicho, eu comi um lanchão antes de começar a aula do Barbacoa. Propaganda pro meu amigo. O por mim também seria tanto faz, tá de boa ou parar? Então tá, gente, ó, vou parar por aqui hoje. Eu vou tentar levar a aula assim, tranquila, porque a matéria ela dá para levar assim, até o final do semestre nesse ritmo, tá? Porque não vai acumular para o final não. Que assim, eu tenho para falar com vocês de matéria a parte de alvenaria. Aqui eu tenho que eu tinha aula em slide, só que eu acho que o slide fica muito chato para é pouco dinâmica assim, né? Vamos falar, os slides que eu tenho aqui de alvenaria, tenho alvenaria, depois de alvenaria a gente vai ter, deixa eu olhar aqui, deixa eu procurar aqui, gente. Eu tinha certinho um roteiro das minhas aulas, só que agora fugiu da cabeça, tá? Liga não, a gente fica meio. Vamos lá. Alvenaria, os revestimentos, louças e metais, pintura, papel de parede, vou falar de cobertura, aí vou falar sobre a parte de carta solar, vou falar sobre que mais? Carta solar, parte elétrica, hidráulica, vou falar um pouco por cima. Eu acho que é só. Então, assim, dá para levar tranquilo, tá? Não é tanta matéria assim, não vai ser tão pesada essa matéria para vocês. A parte de gestão vai ser um pouquinho mais pesada do que essa daqui para vocês. Só para vocês ficarem cientes, porque a parte de gestão tem muita coisa para se falar, muita mesmo. Acho que vocês perceberam que ali na primeira aula eu já empolguei falando mais do que a boca, né? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. Desculpa qualquer coisa. E boa noite a todo mundo. Até mais.